Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, eu não sei que horário que você estará vendo esse vídeo, mas é um vídeo que hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho polêmico, mas que é um assunto que precisa ser conversado. Primeiro, qual que é a importância do engenheiro civil na sociedade? E segundo, nós vamos falar sobre esse assunto que é tão polemizado, que é a questão dos perigos da autoconstrução. É um assunto que precisa ser abordado um pouco mais na nossa sociedade, Eu acredito que os engenheiros deveriam falar mais a respeito. Então, através desse vídeo eu quero deixar um pouquinho da minha contribuição com a sociedade a respeito desse assunto. Então vamos lá. Infelizmente no Brasil ainda é predominante o hábito da autoconstrução irresponsável. Uma grande parcela da população acredita na falsa ideia de que assim ela estará economizando, e o que não é verdade. Problemas sérios podem ocorrer com essa prática, como prejuízos financeiros e até a perda de vidas. Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dos entrevistados, 54% já fizeram reformas ou construções. E pasmem, desses entrevistados, menos de 15% fizeram uso do serviço de um engenheiro ou de um arquiteto na sua obra, no seu empreendimento. E a situação é ainda mais sensível em âmbito regional. No Nordeste, por exemplo, esse número cai para 7,1% segundo a pesquisa. Aí, pensando... agora vamos tentar analisar essa questão um pouquinho... vamos dar uma pimentada nesse negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pagaria, pense bem, você pagaria para um atendente do hospital, para o porteiro, para o enfermeiro, para que ele fizesse o transplante do seu coração? Seja sincero na resposta. Então, o que a gente tem que analisar nesse sentido? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando se adota a prática da autoconstrução irresponsável, é exatamente isso que acontece. Paga-se caro para que um pedreiro, um mestre de obras, um construtor, faça um transplante na sua obra. Opa, pera lá. Mas aí você está dizendo que pedreiro, construtor, mestre de obra, mas não são essas pessoas que fazem de fato a construção? Sim, eles são construtores, eles são profissionais que aprenderam a edificar. Mas vamos fazer mais uma análise comigo. O médico, vamos fazer de novo aquela analogia entre o médico e o engenheiro, medicina e engenharia, O médico, quando ele consulta um cliente, quando ele consulta um paciente, ele faz
todos os exames necessários. Todos os exames necessários. E ninguém reclama. Né? Exame de sangue, exame de urina, eletrocardiograma, ultrassom, né? Para depois da análise desses exames, ele vai fazer o diagnóstico, né? E então adotar a conduta necessária para o atendimento desse paciente, para que esse paciente se recupere daquela patologia que ele está sofrendo. E aí então, depois de tudo isso, é que o enfermeiro, né, enfermeiro padrão ou enfermeiro atendente de enfermagem, de posse da receita que o médico emitiu, é que ele vai fazer a medicação e adotar todo o procedimento necessário para que aquele paciente tenha uma recuperação satisfatória. Perfeito. Aí, se nós formos olhar sob essa ótica, dentro da engenharia, dentro da construção civil, na construção responsável é exatamente da mesma forma. Exatamente da mesma forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o engenheiro, ele fará os ensaios necessários, por exemplo. Ele fará os ensaios necessários para a caracterização do solo, onde essa obra será edificada. Né? Ele fará o levantamento dos esforços atuantes nessa edificação, para que ele possa adotar os materiais que vão resistir a esses esforços dentro da edificação. Ele fará o levantamento de quanto de água, por exemplo, que essa obra necessitará para suprir as necessidades deste empreendimento em toda a sua vida útil. Ou seja, o engenheiro precisa identificar quais as pressões necessárias, qual a pressão de saída, qual a pressão de entrada, enfim, ele precisa fazer todo esse levantamento para poder projetar um empreendimento eficiente na questão de fornecimento de água. Ele precisa fazer todo o levantamento de cargas na parte elétrica para que não exista perca de carga, para que todos os equipamentos funcionem da maneira correta, né? A partir desses levantamentos, a partir desses ensaios, de todo esse levantamento que o engenheiro faz, aí sim é que ele vai emitir a receita dele. Qual que é a receita do engenheiro? São os projetos, sejam ele projeto arquitetônico, projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, projeto de águas pluviais. E aliado aos projetos, o engenheiro também precisa emitir o memorial descritivo, que é um documento que ele vai mostrar para os profissionais que farão todo esse processo. Vamos fazer um paralelo de novo. O pedreiro é um enfermeiro da medicina. O mestre de obras é um enfermeiro padrão. O mestre de obras na engenharia civil é o enfermeiro padrão dentro da medicina. Então, são profissionais extremamente necessários para a engenharia, sim. O pedreiro é necessário, o mestre de obras é necessário, o servente de pedreiro é necessário. Porém, o profissional que tem todo o aparato para que se faça uma receita, para que essa edificação seja a mais eficiente possível, esse profissional é o engenheiro. Aí muitos dizem assim, mas tem muito pedreiro muito bom por aí, que tem anos de experiência e coloca engenheiro no bolso. O pedreiro, o mestre de obras, ele aprendeu ao longo da vida, errando e acertando. O engenheiro civil, ele é o profissional que ele estuda para não errar.